ah, eu assisti aqui o Ateu Verde, né? E aí, ele tá falando que a culpa é sempre do Satanás, né? E eu pensei que ele ia falar que a culpa é sempre do Satanás e tal, mas ele quis falar assim, então, se a culpa é de Satanás, você fez isso, 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 isso. Então, qual que é o mérito que você tem? É o Satanás mesmo ou foi você, né? Mas uma coisa que eu percebi, né? É, ele faz um discurso, né, falando assim, pô, o cara tá sempre atrasado, é isso, é aquilo, e não sei o que, isso tá atrapalhando muito, isso tá muito errado, e não sei o que. Eu não sei se ele gosta de uma confusão e tentar colocar uma ordem na confusão, esclarecer a confusão, né, que ele se sente atraído muito como fala, pela confusão religiosa, e aí ele mesmo quer trazer organização, né. A Bíblia fala que Satanás e o diabo são os ares desse mundo. E também a Bíblia fala, a Bíblia também é um testemunho contra Satanás e o diabo, que representa um anjo que foi responsável por essa criação, e ele se encheu de ódio, ele se encheu de amargura, porque ele achava que ele merecia muito mais do que ele vivia, e aí ele, como fala, quis provar que ele estava certo. Porém, a partir do momento que ele quis provar que ele estava certo, ele percebeu que a única coisa que ele poderia fazer é o quê? É colocar um trono acima da criação, ou seja, tudo foi criado, tudo foi estabelecido, nada existia, o certo, o errado, todas as condições existenciais foi estabelecido por Deus. Ele queria destruir tudo isso e colocar o trono dele acima de toda a criação. E aí eu não sei se ele fez um ato de suicídio, né? Mas tudo leva a que ele quis cometer suicídio, porque ele soube que ele nunca poderia existir, e essa era a única verdade. Ele queria trazer essa verdade para nós. A Bíblia é um grande questionamento sobre as nossas escolhas, as consequências delas vão levar ao nada, e isso tudo passa do nosso orgulho. A Bíblia é um grande testemunho contra Satanás e o diabo, porque Satanás é colocado como causador de todas as coisas, né? Por intermédio de Satanás e o diabo, eu vivo, você vive, todos nós vivemos, né? Graças ao diabo. Porém, a própria Bíblia fala que a gente tem que abrir mão destas vestes mundanas, desse modo da carne, e agir pelo modo como fala, do discernimento material, né? E aí, a gente realizando isso, a gente está se vestindo para uma nova veste, uma veste limpa, pura, aonde que a gente não vai ser mundano, onde a gente não vai julgar por motivos, por razões, a gente vai sempre, como fala, ser totalmente imparcial nas escolhas, né? Assim, só para rematar aqui, em todos os relatos da Bíblia, só são uma explicação que, ó, Satanás, você está errado nisso, ó, Satanás, você está errado naquilo, ó, Satanás, você está errado nisso, e tal. E o próprio Satanás, o diabo, ele tem todos os nossos defeitos, né, e as nossas qualidades, porque Satanás, o nome dele era, ele não tinha nome, né, e aí tem uma menção na Bíblia lá de Lúcifer, né, luz e safira, que foi que Deus disse que era a coisa mais bela e bonita da criação, porque ele era a personificação da justiça. Porém, pelo fato dele ser extremamente justo, ele não tinha amor. Ele se tornou obcecado pela justiça e ele perdeu a capacidade de amar. E a Bíblia diz que a falta de amor é o grande mal da humanidade, é o grande mal de Satanás e do diabo, etc. E tal. Sobre o pastor, eu até gostei da explicação do Ateu Ver aqui, né, no seu nome dele. Ele falou que Satanás Diabo, esse pastor é muito ambicioso, né? E aí ele fez até um trocadilho, né? É um pastor muito ansioso que fica mostrando a ambição, muito ambicioso, fica mostrando a ambição para esses fiéis, né? E esses fiéis eles ficam obstinados por essa ambição, porque eles não têm nada, né? Então a solução lógica é isso. Eu me sinto extremamente chateado pela população brasileira não dar condição às pessoas a terem tudo na vida, né? Eu me sinto muito triste por isso. E aí cada pessoa não é um ser íntegro, é simplesmente uma pessoa em um sistema, em uma situação no seu sistema. Eu disse no começo do vídeo aqui sobre o sistema de coisas, né?
A partir do momento que o ser humano não estava mais em perfeição e não tinha mais a ajuda de Deus, né, a gente começou a criar um sistema de coisas, que é a religião, que é a política, que é a religião, que é a política e que é o comércio. Essas três coisas são a base de nós, né? E isso se chama sistema iníquo de coisas, que se chama 666, que é o caminho largo. Eu tenho a minha posição, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu discernimento, e isso é uma verdade absoluta. E a minha verdade não é reconhecer que eu sou um ser vivo, que tem uma vida, que vivo em uma sociedade que tem uma vida, e que existem situações que têm uma vida, e existem pessoas que têm uma vida, e eu preciso interpretar para tentar lidar, e muitas vezes quando eu tento interpretar e lidar uma situação, a única conclusão que eu vou alcançar é a morte. Porque vivemos em um sistema iníquo. Muito bom tá vivo e ter a oportunidade de estar aqui dialogando, né? Mas muitas vezes pode ser até tirado de mim, e é tirado de milhões de pessoas, a todos os minutos. E esse sistema iníquo de coisas, ele não é um sistema levando em consideração a coisa mais importante dos ensinamentos bíblicos, que está nas cartas de Provérbios, que é a explicação do apóstolo Paulo da vinda de Jesus Cristo, que é a razão de Jesus Cristo ter vindo para a Terra, que é tentar criar um sistema onde que os seres humanos não são idólatras a nada, que os seres humanos tenham a felicidade extrema, sejam a felicidade extrema, causem a felicidade extrema, e a felicidade é a solução de um objetivo. Então, por eu ser feliz, eu tenho a capacidade de entender todos os objetivos e solucionar todos os objetivos, mas para isso eu preciso ter todos os objetivos, eu tenho que ter e preciso fazer todas as coisas perfeitas, mas a partir do momento que eu vivo em perfeição, eu vou até colocar no final 500, eu vivo em perfeição, porém eu vivendo nessa perfeição, em harmonia, né? Eu vejo uma pessoa que não compactua com a minha perfeição, eu estou na perfeita imperfeição. Eu vou ter que fazer tudo para todas as pessoas, mas as pessoas não vão entender quais são todas as causas primárias que eu estou fazendo tudo. Isso vai se tornar um ópio. Jesus Cristo se tornou um ópio que primeiro trouxe calmaria, depois trouxe medo, trouxe desespero e depois trouxe a morte dele. São questões muito complexas, são questões intelectuais muito superiores do que a filosofia grega, são questões ideológicas sobre a inevitabilidade da existência. Porém, os religiosos destruíram a minha cultura e, infelizmente, mal doutrinaram os ateus, né? Então é isso daqui. E a teu ver, a partir do momento que você tenta procurar a podridão das pessoas, isso quer dizer o quê? Mesmo você fazendo tudo, você sente uma carência emocional muito grande dentro de você, e essa carência emocional muito grande de você faz com que você tenha desejos, e esses desejos são julgados como perversão, mas você quer mostrar que a perversão não está nos seus sentimentos, mas sim na ignorância das pessoas. Basicamente a sua vida é só isso, né? Esse é o propósito estabelecido, e por essa razão você tem o seu canal. Será que são isso daqui? Né? Eu não quero invadir a sua mente, eu invado a mente de todas as pessoas, mas pra mim ainda não é interessante invadir a sua mente. Apesar de você ser assim, você é uma pessoa, você não é totalmente ruim como no Moura. Quem não gosta igual o Felipe Castanhari. O Pílula não é ruim, ele parece que é perverso, mas não é ruim, fazer maldade com as pessoas. Peak Time parece que é meio ruim. Contente é uma pessoa extremamente ruim. O Rezende parece ser ruim também. Tem vários youtubers aqui que são ruins na internet. E essas pessoas, sem dó, damiamizando é o mal em verdade. Não gosto dele. E aí essas pessoas eu invado a mente, ó. Tá tudo aqui dentro da sua mente. Tem algumas pessoas que eu invado sem querer. Falou aí, ô ATV.